É no Centro de Apoio Multidisciplinar da UFAM que os pesquisadores melhoram geneticamente a bactéria responsável em degradar o óleo de fritura para a obtenção de eletricidade. Sim, aqui o nosso laboratório ele tem toda a infraestrutura para estar recebendo esse material e depois colocando nos meios de cultura com as bactérias, né? E aí os estudantes eles começam a fazer as práticas deles aqui e no outro laboratório que a gente tem aqui ao lado. Então a gente faz desde da extração, do crescimento das bactérias aqui, a extração de DNA, a transformação, a cópia desse DNA e transformação genética dessas bactérias, tá? Para depois isso ser levado para a célula microbiana de crescimento de combustível, tá? Para gerar a eletricidade. E todo esse processo aqui são feitos pelos próprios alunos? Tudo é feito pelos alunos, tá? A gente tem alunos aqui da UFAM, alunos da UEA e da FUCAP trabalhando em conjunto nesse projeto e eles trabalham dioturnamente aqui, de manhã, de tarde e de noite, às vezes vai até pela madrugada, tem gente aqui. A primeira etapa dessa pesquisa começa com a manipulação dessa bactéria. Eu vou começar falando para vocês como nós vamos fazer a degradação de óleos residuais para a produção de energia. Nós vamos utilizar uma bactéria do rio, do gênero Schwannella, que é encontrada na bacia amazônica. No nosso caso, nós encomendamos essa bactéria de uma outra instituição brasileira, pois se nós fôssemos isolar a bactéria da natureza, nós iríamos perder muito tempo, pois existem milhares e milhares de bactérias na nossa região. Nós manipulamos essa bactéria numa cabine estéril, para não contaminar o meio em que a bactéria vive, nem nos contaminar com a bactéria. O meio que nós fazemos o cultivo da bactéria é o meio que contém os alimentos necessários para o seu crescimento. O crescimento da Schwannella, o gênero que nós trabalhamos, é mais ou menos em termos de 12 horas em 28 graus Celsius. Após essa etapa, a degradação do óleo pela bactéria é monitorada por essa pesquisadora. Então, continuando com o que a Maria Clara disse para vocês, como vai cultivar e isolar o fungo, então a gente vai trazer para essa etapa aqui. Aqui, vocês podem ver que está cultivado a bactéria em vários óleos e meios de cultura. Então, a gente tem o controle da bactéria. Aqui, vocês podem ver que ela não tem nada. Ela está bem translúcida, está aqui o meio com o óleo, então ela não tem. Ela não está aqui. Aqui, nós temos a bactéria já crescida por um dia, com 5% de óleo de fritura. Aí nós temos óleo de fritura de soja, de canola, eles misturados, separados, fazendo teste também com óleos de soja e de canola virgens. E a gente vê aqui com a turbidez dela, dá para ver que ela está crescendo bem. E aqui, ó, se você reparar, ela está degradando, tanto que já tem quase nada aqui de óleo. Aí então a gente fez uma porcentagem de 5%, 10% e 15%. Então aqui nós temos que 10% também ela está degradando muito bem, está crescendo. Em 15% ela começou a degradar, mas ela vai demorar mais tempo. Mas ela também está crescendo bem, que dá para ver pela turbidez dela. Então nós fizemos testes em tubos separados, tendo os óleos de soja virgem, canola virgem, cada em um tubo fazendo os testes para ver a degradação dela e como é que ela vai responder, se ela vai crescer bem, se ela não vai, se ela vai degradar ou não. E essa aqui é a célula sem estar transformada e nós vamos fazer o mesmo teste com ela ainda estão já modificada. Após o crescimento da bactéria em meio que contém o ácido graxo, a gordura, nós partimos para o processo de extração do DNA. Esse processo ele consiste em uma série de reações químicas, onde você utiliza vários reagentes para alisar essa célula da bactéria e permitir o acesso a esse DNA. Após a extração do DNA, nós temos que fazer a multiplicação desse DNA de interesse. A máquina que faz esse processo é chamada de termociclador e você coloca a sua amostra de DNA na máquina, você programa para essa multiplicação do seu DNA de interesse ocorrer. Nesse período de interesse que eu quero do meu DNA, ele passa vários estágios, com aumento da temperatura e diminuição da temperatura. Após a multiplicação do meu DNA de interesse no termociclador,
nós temos que verificar se a multiplicação desse gene deu certo e quanto do gene eu tenho para aplicar nos próximos experimentos. Nós usamos esse dispositivo, aqui temos uma cuba, a cama e um gel onde nós aplicamos a amostra. Essa amostra ela vai correr em sentido, de um sentido negativo para o positivo, migrando em bandas. Depois que nós fazemos a multiplicação do nosso DNA de interesse, a gente pega essa parte e insere um vetor, que nós podemos chamar de transportador de DNA do interesse para dentro da bactéria. Esses vetores, eles são mandados pela competição, pelos coordenadores da competição no MIT, como está aqui nesse fresquinho, e aí a gente pega e insere ele dentro da bactéria. Quando a bactéria aceita esse vetor, ela passa a expressar o que a gente quer que ela faça. Por exemplo, no nosso caso, nós vamos modificar a bactéria para que ela consiga degradar mais óleo de fritura e assim gerar mais energia. Aqui eu vou dar um exemplo de como é uma bactéria modificada. Então, para nós termos certezas se esse gene entrou dentro da bactéria, nós botamos esse vetor, que é o que transporta o DNA de interesse, e se ela brilhar é porque o gene de interesse foi inserido. Se não, ela não vai brilhar e a gente sabe que a nossa transformação não deu certo. No ecossistema, essa bactéria presente nos rios já converte naturalmente os elétrons positivos e negativos dispostos nesse meio em eletricidade. Quando modificada em laboratório, os pesquisadores passam a potencializar essa característica própria do micro-organismo, fazendo com que ele passe a degradar o óleo de fritura. O AmazonSat Educação vai para um breve intervalo e na volta vamos conhecer um protótipo construído pelos próprios alunos que explica como é gerado essa eletricidade a partir do óleo de cozinha. Mas antes você confere o nosso Direito à Palavra. Oi, meu nome é Maria Elisa, sou acadêmica do curso de Biotecnologia e vou falar um pouco do meu projeto de iniciação científica em que desenvolvo no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O meu projeto ele visa a identificação, caracterização e purificação de uma classe de proteínas, as lectinas. Essas lectinas elas têm a capacidade de se ligar reversivelmente a carboidratos do eritrócito do sangue. E com isso também ela já foi muito estudada, porque ela tem um potencial fungicida e também um potencial anticancerígeno, como por exemplo para o câncer de mama. Por ser um trabalho na casca da semente, ele se caracteriza como um projeto bastante inovador na área de pesquisa com sementes leguminosas da flora amazônica.